AudioJungle. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem a todos? Como estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma live das profissões, né? Onde a neurociência impacta nas profissões, né? A professora Melissa já está entrando com a gente daqui a pouquinho. Vamos falar, só deixa eu chamar ela aqui. Olá, como Deixa eu vai? ajustar aqui. Tá, tudo bem? Boa tarde. Aqui é boa tarde, aí já é boa noite, né? Aqui já é boa noite. E aí, como estás? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E feliz por estar aqui, Olha né, para aí, compartilhar um pouquinho do direito com a neurociência. que ótimo. Eu também estou bem feliz de ter você aqui comigo hoje. Já fazia um tempo que eu queria também trabalhar esse tópico, né, da neurociência, influenciando o direito. E a gente tem um curso, né, uma formação que chama Neurodireito. E, e eu tenho bastante dificuldade, sabe? Antes de a gente começar o nosso tema, eu tenho bastante dificuldade em conseguir convencer assim mesmo o pessoal do direito de que a neurociência influencia, sabe, nesse campo. E a gente vê em tantos aspectos que isso pode ser abordado de uma maneira mais relevante, né, que pode trazer vantagens para esse campo. Então, assim, fiquei bastante feliz com essa proposta da gente conseguir conversar, até porque a gente está fazendo aqui uma série de lives que falam exatamente disso, né, qual é a influência da neurociência em outros campos. E esse campo do direito, para mim, é sempre um desafio, porque não é absolutamente meu campo de trabalho, mas encontrar esse tipo de viés é bem bacana, assim. Eu acho que a gente vai trazer assuntos bem legais, assim. Então, antes de a gente começar, eu queria que tu te apresentasse, por favor, né, a quem não te conhece, o que você faz, como é que, o que a gente vai falar Então, hoje. já estou vendo que tem gente entrando que me conhece, mas certamente algumas pessoas não sabem ainda quem eu sou. Eu sou Melissa Valentini, advogada, especialista na área trabalhista e professora da BSSP, que é um curso de pós-graduação voltado a relações de trabalho e previdência. Então, tenho uma vasta experiência já de anos na relação trabalhista. Antes de me tornar advogada, eu também trabalhava com auditoria, especificamente nas relações de trabalho. Então, existe aí uma paixão da relação de trabalho, também previdência, que também tudo é um conjunto de legislações que perpassa relações de trabalho. E o que tu mencionou é muito interessante, porque por que o grupo do direito não dá tanta importância para a questão do neurodireito? Porque nós temos uma sociedade em que o estudo ele é muito disciplinar, tanto que o nome já vem, né? Disciplina de. E nós Uhum. focamos o nosso estudo num campo muito limitado. E quando a gente começa a estudar em níveis de estrito senso, a gente percebe que a questão interdisciplinar ela é importante, principalmente nos direitos sociais, quando a gente percebe que toda a relação, ela não existe só um foco de legislação pura, ela tem que perpassar direitos sociais, econômicos, para que haja um conjunto de sincronia com a sociedade. E aí é onde os legisladores pecam, porque, principalmente no Brasil, nós temos legislações que não condizem com a prática de organizações e aí ficam legislações obsoletas, sem uso. E aí a importância, e eu já aprendi isso contigo, estudando nas tuas aulas, de a gente linkar o porquê das coisas e como operacionalizar tudo que o legislador traz para nós. Tu Sim, deve encontrar também essa sim, dificuldade de entendimento dos operadores de direito, né? sim, sim. Então, deixa eu me apresentar também, né, para quem não me conhece. Meu nome é Alexandre Rodrigues. Eu trabalho com neurociência aplicada a negócios, já faz acho que uns 10 anos que eu já trabalho com isso. E a gente está montando então essa série de lives
para trabalhar com várias profissões, para apresentar para as pessoas dos mais diversos públicos a influência e a importância da neurociência em cima da aplicação dos seus campos, né? Então, hoje a gente está aqui com a professora Melissa para trabalhar um tópico bem bacana que eu particularmente gosto muito, que é o neurodireito. Eu já dei essa disciplina uma vez, eu montei ela com o maior carinho do mundo e dei ela uma vez e foi bem bacana, né, por causa dos vieses que a gente traz, porque eu absolutamente posso dizer que eu não entendo nada de direito, né, eu não me arrisco a falar sobre direito em si, mas é como a professora estava dizendo agora, os vieses que vêm através da neurociência, né, o direito muitas vezes recebe um impacto, o impacto de uma pessoa que está emocionalmente instável, o impacto de uma pessoa que através do seu comportamento, traz algum tipo de problema à sociedade, ou à empresa, ou ao seu local onde ela está envolvida, né? Então a ideia é a gente tentar expandir um pouquinho a mentalidade para a interdisciplinaridade, né? Como a gente pode trazer outras ciências impactando a ciência de origem de cada pessoa, né? A gente enxerga nisso um grande benefício, né? Infelizmente, como a professora estava dizendo agora, infelizmente a nossa academia ela está muito presa a algumas rotinas, né? Ela está muito presa e, de certa forma, estagnada, assim, a abrir precedentes para outros tipos de ciências que se influenciem no nosso negócio. E esses cursos, essas formações, elas acabam sendo trazidas mais tarde, então depois de uma pós-graduação ou num curso de extensão, né? Ou em algo até que a pessoa queira ter o interesse de conhecer mais para expandir um pouco mais até a sua questão de competências, de análise, né? De aprimorar a sua análise, né? Então o tema hoje é neurodireito, né? E depois essa live ela vai ficar salva, a gente vai gravar ela, eu vou editar ela bonitinho, vou colocar lá no nosso canal do YouTube, né? Se vocês quiserem conhecer, é NeuroExpert mesmo, né? O mesmo nome do meu perfil é o nome do canal do YouTube. A gente vai editar e colocar lá para vocês assistirem e compartilharem com quantas pessoas quiserem. Vamos lá, prof. O que tem para nós hoje? Vamos lá. Então, conversei com alguns alunos, ficaram super empolgados, porque muitos desconhecem o que é esse tal de neurodireito, e como nós havíamos conversado, trazer à baila a questão da pandemia, das empresas, dos empregados, porque a gente sabe que todo transtorno gera confusão. Okay. Né? E o direito do trabalho, em especial o direito do trabalho, houve aí confusões legislativas, confusões internas nas organizações, porque muitas pessoas ficaram limitadas ao seu trabalho, e por isso nós decidimos conversar especialmente sobre as relações trabalhistas e os impactos que tudo isso trouxe aos colaboradores e empresários, porque a gente tem em mente que afeta colaborador, mas também temos aí todo um transtorno empresarial que não estava sendo, né, preparado e nem foram surpreendidos de uma hora para outra. Eu me lembro muito bem que aqui no Brasil tudo começou fortemente em 17 de março. Uhum. E aí é importante a gente focar, e os meus alunos trouxeram algumas perguntas que eu também vou instigar o professor, né? Hoje o palco é seu, a gente quer saber todos os seus conhecimentos. Mas eu acho oportuno a gente iniciar com uma reflexão, já que nós vamos falar sobre direito do trabalho. A nossa Constituição brasileira, e linkar com Portugal, já que você está aí, que também é muito importante a gente ter noção de outras culturas, como que vocês estão trabalhando nesse viés da pandemia. Mas a nossa legislação brasileira, na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 13, fala sobre a liberdade, que é a liberdade de trabalho, ofício e profissão. Então, olha a importância, ela está no artigo 5º, que fala sobre o direito de primeira dimensão, e aí numa posição muito importante, o trabalho é importante para o Brasil. E aí, com carinho, eu falo também que pesquisei, não sou conhecedora profunda sobre o direito português, mas fala da Constituição da República Portuguesa, no artigo 59, e achei tão bonito quando ele diz o seguinte: a organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação profissional com a vida familiar.
Então, é importante que a gente tenha em mente, ao longo da nossa live, que o trabalho, além da renda que é necessária, que toda família tem que ter, existe a satisfação pessoal. Então, nós vamos ao longo conversar sobre as pessoas que não podem mais trabalhar, aquelas que estão no grupo de risco, os empresários que tiveram que afastar o layoff, né, que em Portugal também teve. Mas para linkar tudo isso com a neurociência, professor, é importante que você explique o que é neurociência. Então, basicamente, né, assim, resumindo, assim, sem entrar num âmbito muito formal e técnico, a neurociência é o estudo do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Ou seja, o que é o sistema nervoso periférico? É tudo que você sente do pescoço para baixo, ou seja, de onde inicia a sua medula, né? Eu trouxe aqui um cérebrozinho, tá? Aqui seria a medula, da onde inicia daqui para baixo é sistema nervoso periférico. E daqui para cima é sistema nervoso central. Então, o que a gente chama de cérebro, e a neurociência chama de encéfalo, é o sistema nervoso central. Ou seja, tudo o que você capta do ambiente à sua volta, todos os estímulos que você capta no ambiente à sua volta, ele é transduzido em impulsos elétricos que são informados ao nosso cérebro. O nosso cérebro percebe isso de alguma forma, tá? E ele traz isso a um âmbito que a gente chama de âmbito racional, que seria uma parte do cérebro que é o pré-frontal, que é bem aqui logo atrás da testa, que vai, que vai traduzir isso num processamento consciente, certo? Então, o que é a neurociência? A neurociência estuda esse processamento, como se dá o impacto desse tipo de sentimento e como isso é causado refletindo dentro de uma emoção, de um comportamento emocional. Então, ou seja, se nós quisermos conduzir o comportamento de uma pessoa, a gente tem que trabalhar o meio onde ela se encontra. Se esse meio estiver agressivo, ela vai se tornar uma pessoa agressiva, automaticamente agressiva. Né? Nós reagimos ao meio onde a gente se encontra. Então, dependendo como estiver o meio, o ambiente, a nossa volta, a gente vai se adaptar. E o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele faz exatamente isso. Ele busca se adaptar ao meio da melhor forma possível, garantindo a sua sobrevivência. Essa é a função da neurociência. E como é que a gente pode ajudar quem está nos assistindo a compreender a conexão da neurociência com o neurodireito e agora especialmente com as relações trabalhistas? Então, eu costumo dizer que a neurociência, nas mais diversas áreas, por exemplo, se a gente for falar de neuromarketing, por exemplo, as pessoas vão para a minha sala querendo vender mais, né? Então, assim, eu vou buscar neuromarketing, eu vou buscar uma maneira de vender mais às pessoas. E o que elas descobrem? Elas descobrem como elas são. Poxa, eu sou assim, eu faço isso também. Nossa, isso sou eu. Claro, você é humano. É assim que você se comporta. Para você vender para alguém que é humano, você tem que saber que é humano. Você também vai se conhecer. O neurodireito da mesma forma. O neurodireito a gente também tem duas abordagens. A abordagem para o advogado, por exemplo, o que o advogado pode conhecer da neurociência que pode ajudar ele dentro de um aspecto profissional. Ou seja, leitura corporal, microexpressões faciais, como funcionam os hormônios, os neurotransmissores. Por exemplo, uma pessoa tomada de adrenalina, ela vai reagir de uma maneira específica. Então, por exemplo, se eu faço uma pergunta específica e você tem culpa em cima daquilo, você vai reagir com adrenalina. Então, se eu conseguir ler a sua linguagem corporal, eu posso saber que eu estou indo pelo lado certo, entendeu? Eu posso saber, olha, tem alguma coisa nessa linguagem corporal que está me dizendo. Então, assim, a pessoa acaba se tornando mais intuitiva, certo? Por exemplo, já existem algumas pesquisas que mostram que nos Estados Unidos, os juízes, quando eles trabalhavam e ia chegando mais perto do horário do almoço, a sentença era maior, porque ele era influenciado pela fome. Ele vai ficando com fome, ele vai dando sentença maior. Parece que vai confundindo as coisas, parece que ele vai ficando com mais raiva, porque ele está ficando com fome, mais impaciente, e ele vai dando sentenças maiores. E logo depois do almoço, ele dá sentenças menores, porque ele está tomado de serotonina, né? Então ele está mais relaxado, ele está mais tranquilo, a pessoa mais tranquila ela consegue ter uma racionalização melhor desse composto. Então, quer dizer, se isso influi um juiz, né, que deveria tratar todos os papéis de uma maneira extremamente técnica, quer dizer, o que se acha que é extremamente técnico
tem ali uma relação emocional envolvida. Então, dependendo como eu emocionar as pessoas, ou eu trazer assuntos mais emocionantes, consequentemente eu consigo direcionar aquelas ações do meio. Né? É como economia. A economia também. A economia sempre achou que o homem ele era estritamente racional, ou seja, nós fazíamos um cálculo de compra e venda, inevitavelmente você vai escolher isso. E acaba se percebendo que não, que você prefere comprar algo mais caro, mas porque tem ali uma emoção envolvida. Né? É uma cor que você prefere, é um perfume que lembra alguém que você gostava. Então, quer dizer, a nossa cabeça ela é muito complexa em relação às evidências que a gente chama. Então, assim, evidências são fatos, fatos são inquestionáveis. Mas, na medida que existe aí uma emoção envolvida entre todas as partes, as decisões também podem ser mais ou menos favoráveis, entende? Então, conseguir entender como funciona essa relação emocional para o advogado pode ser algo extremamente valioso. E para dentro da empresa, para dentro do negócio, da mesma forma. Por exemplo, num período tenso como esse, se eu pressionar demais as pessoas, eu vou perder as pessoas, inevitavelmente. Né? Porque se elas estão num momento tenso, elas estão ali fazendo aquele básico. A gente não consegue pedir que alguém seja mais criativo, que alguém seja mais inovador. Não, a gente vai ter que tratar as pessoas com mais carinho. Ah, mas eu também estou tenso, eu também preciso carinho. Exatamente. Então, se você entende os outros, você acaba se entendendo. Né? Essa é uma Legal. questão. E eu vou pegar teu exemplo do juiz. Nós temos um juiz nos acompanhando, o doutor Carlos. Boa tarde. É com grata satisfação que a gente tem aí uma pessoa de extrema competência, e vamos pegar ele como exemplo, ele também é professor, e eu falo isso para os meus alunos que não entendem o que é sentença. Sentença é sentir. E o sentir, muitas vezes, é o que está ali no processo. Talvez o advogado, as testemunhas não tenham conseguido, tchauzinho, tenham conseguido transmitir esse sentir. Então, o que o professor Alexandre fala dos comportamentos faz muito sentido, porque muitas vezes a gente não consegue sentir porque não há uma transmissão correta para o meu sentir, né? E aí eu já quero pegar o gancho da pandemia e linkar a neurociência com essa mudança brusca, porque não só juiz, não só advogado, mas todo mundo teve um impacto, empregados, empregadores. Como é que a neurociência vê esse impacto tão rápido, essa mudança de comportamento? Porque eu percebo nas minhas experiências profissionais, há uma negação. O primeiro ponto é a pessoa negar. Ah, existe o vírus, mas ele não vai pegar em mim, ele não vai pegar nos meus familiares. E aí lança-se a segunda fase, que é a consciência. Mas até chegar a essa segunda fase, que muita gente não chegou ainda, infelizmente, tanto empregado quanto empregadores, é um processo. E como é que a neurociência entende esse processo? Então, o que aconteceu, teve um lado, vamos dizer, positivo e um lado negativo, tá? Na minha visão. O lado positivo é que aconteceu no mundo inteiro. Então, da mesma forma que acontece no Brasil, aconteceu aqui na Europa, de uma maneira extremamente brutal aqui na Europa. Né? A gente percebe pelos casos que houveram na Itália, Espanha, França, nossos vizinhos aqui do lado. Né? Então, assim, a gente ligava a televisão e era uma coisa absurda, sabe? A França, sempre reconhecida como um país de primeiríssimo mundo, não sabia onde botar pessoas, sabe? Escolhendo quem ia viver, quem ia morrer, assim, foi o caos. E são países com uma infraestrutura absurda em relação ao Brasil, né? Países pequenos também em relação ao Brasil. Então, assim, povos que eu acho que isso fez um grande diferencial. O povo europeu ele participou de duas guerras mundiais. Então, assim, ele sabe o que é uma guerra, ele sabe o que é um estado de emergência. Né? Aqui em Portugal, quando foi decretado o estado de emergência, o povo entendeu isso como uma guerra, porque a última vez que foi decretado o estado de emergência foi na Segunda Guerra Mundial. Então, o presidente veio à televisão e ele disse: estamos em guerra, estou decretando estado de emergência. A partir desse momento, vocês não têm mais direitos.
o direito que vocês têm é ficar em casa. Quem sair para a rua tem que ter um documento dizendo que é necessário sair para a rua, caso contrário pode ser preso e ponto, acabou. O que acontece? Quantas pessoas foram presas aqui? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Por quê? Porque é uma sociedade que tem uma alta sinergia. Quando você fala numa palavra como estado de emergência e o presidente encaixa isso com o estado de guerra, as pessoas já conhecem o que é estado de guerra. Elas já viveram isso. Ou tem um pai, ou tem um avô que diz: Estado, estamos em guerra. Se estamos em guerra, o procedimento é esse. Né? Então, assim, todo mundo já rapidamente se fechou e aceitou aquele momento. Né? As empresas aceitaram, já sabendo que algo ia acontecer, porque os países não podem quebrar, eles não podem, né, ser devastados por isso. Ainda que nós tivemos os nossos vizinhos aqui com bons exemplos na verdade, péssimos exemplos, né, em relação ao número de mortes e tal. E, em compensação, a Alemanha se sobressaindo em relação aos outros em matéria de disciplina. Né? Então, assim, a gente não sofreu um impacto tão forte aqui, sabe? A gente levou isso, assim, muito numa experiência. Para a gente foi muito uma experiência. Claro que os momentos de tensão são inevitáveis, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se vai faltar comida, se não vai, né? A gente está aqui num outro país, numa outra cultura, a gente não tem família. Mas o cérebro da população portuguesa, ele entrou num pane primário, eu acho, assim, num pane de compreensão, mais do que um pânico de luta ou fuga, que a gente chama, tá? Então, assim, ele entrou num pânico de compreensão. Logo, os resultados já começam a aparecer e a informação também, a informação mais correta e mais alinhada, ela também ajuda a esse medo diminuir, né? Então, quanto mais informação verídica e correta você tem, menos medo você sente, né? Porque o nosso cérebro ele se alinha dentro de um padrão. E quando a gente vê o Brasil, né, as pessoas me pedem como compara isso, a gente não consegue comparar com o Brasil. Né? A gente consegue comparar porque existem dezenas de Brasis dentro de um mesmo Brasil. O norte é diferente do sul, né? A Amazônia é diferente, o Acre é diferente, Goiás, Mato Grosso, Bahia é diferente. Né? Então, assim, é uma situação extremamente nova para o Brasil, sabe? É uma situação assim, eu acho que o Brasil nunca passou por nenhum tipo de problema quanto esse, né? De uma guerra, viver uma guerra como essa, né? Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que elas estão numa guerra, mas a opção de morrerem é delas. É diferente de uma guerra ao qual você não tem opção, né? Ou você morre ou você mata. Então, assim, ninguém precisa morrer e ninguém precisa matar, se tiver disciplina. Então, assim, o cérebro do brasileiro, eu entendo que ele é um pouco diferente do cérebro do europeu, porque o cérebro do europeu já passou por essa situação. Então, no fundo, ele tem uma herança de uma conexão neural de mobilização a favor da disciplina. E o brasileiro, como nunca passou por isso, ele não tem essa conexão. E esse tipo de conexão se aprende na guerra, né? Ou morrendo ou matando. Então, assim, é isso que eu percebo olhando, sabe? E aí você diz assim, e esses comportamentos vão mudar? A gente não muda comportamento, né? O ser humano não muda comportamento, ele se adapta. Então, assim, alguns estão mais adaptados porque estão compreendendo melhor o que está acontecendo, né? E isso não quer dizer isolar ou não isolar, ou sair para trabalhar ou não. Você pode sair para trabalhar e se cuidar igual e não passar por nenhum tipo de risco. Mas a gente vê de tudo no Brasil. A gente vê pessoas que nem sabem o que está acontecendo, a gente vê pessoas que não acreditam no que está acontecendo, a gente vê pessoas que ainda estão negando o que está acontecendo, e a gente vê pessoas que estão conscientes, né? Então, assim como empresa, a gente vê empresas que estão mais voltadas à consciência e protegendo seus colaboradores, e com isso ajudam os próprios colaboradores a se sentirem mais confortáveis também. E a gente vê também empresas que também não estão ligando muito para isso, né? Interessante essa conexão neural, porque agora tu me fez lembrar, o Brasil ele não teve aí em situações de guerra, mas a gente tem uma conexão neural, por exemplo, vamos linkar as inflações, que são Uhum. muitas, né? O processo econômico no Brasil é muito difícil
E se a gente perceber o porquê que o brasileiro gosta tanto de desconto, ele não teve em guerra, mas ele teve em processos inflacionários. Sim, Então, há também então, conexões neurais em regiões e o porquê delas. É importante perceber isso. Eu claro. quero linkar contigo, já falando de Portugal, como é que os empregadores receberam toda essa mudança radical com seus empregados? Então, ninguém está feliz. Não existe uma pessoa feliz aqui, empregador, nenhum empregador feliz. Agora a gente está entrando numa certa estabilidade, né? Ou seja, as coisas já estão voltando ao normal, os restaurantes já estão abrindo, os shopping centers já estão abrindo. Ainda que já houveram alguns focos maiores aqui em Lisboa, e eles já estão pensando em fechar de novo. Mas existe todo um monitoramento em cima disso, tá? Restaurantes, eu sei que tá bem complicado, né? Ainda essa semana a gente foi num restaurante e existe todo um critério para fazer acesso a esses lugares, né? Mas assim, o que a gente percebe é uma disciplina muito forte, tá? No primeiro momento, todo mundo tinha uns, vamos dizer assim, 2 meses de segurança, né? Uns 2 meses de segurança. Logo o governo já interviu, logo o governo já colocou todo mundo em layoff, então já deu esse fôlego às pessoas. Também está liberando muito crédito para quem precisa, né, de uma maneira mais desburocratizada e a juros quase nulos em relação a isso. Obviamente, ninguém quer contrair uma dívida em relação a isso, né? Mas Portugal sofre mais pela questão do turismo, porque é um país que vive praticamente do turismo. E quando se fecha fronteiras com a Europa, você fica sem o dinheiro do italiano, você fica sem o dinheiro do inglês, sem o dinheiro do alemão, né? O que para cá é muito importante. Então, assim, adaptando, e até é muito bacana isso, porque assim, eu vejo muitas discussões no sentido de que vamos valorizar o nosso povo. O nosso povo agora também está indo ao hotel, o nosso povo também está ficando em hotel. Vamos valorizar, porque a gente não valorizava o nosso povo. A gente dizia, a gente preferia o estrangeiro, porque gastava mais quando ele vinha, e a gente não priorizava o nosso povo. Só que é o nosso povo que volta aqui todo ano. Então, assim, vamos valorizar agora, é a hora de valorizar o nosso povo, sabe? Então a gente percebe esse tipo de situação também. Eu acho que a médio prazo o mercado se reestabiliza, sabe? Porque assim, todo mundo precisa viajar, a viagem, as férias é algo essencial para a sanidade humana, né? Então, assim, tudo que existe hoje no mundo, ele é essencial para a gente utiliza. Então, assim, nada vai ser parado de utilizar, né? Então, isso que as pessoas têm que entender. O próprio desemprego. O desemprego acontece quando a economia baixa. E isso é normal em qualquer estágio. Se você for ver Estados Unidos, qualquer povo, a economia cai, gera desemprego. A economia levanta, retoma desemprego. Então, assim, num estado de guerra, num estado de emergência, todo mundo sofre, sabe? Meu? Todo mundo sofre. Quem não sofre? Aquelas pessoas que estão muito prontas, né? O que não é o caso da cultura brasileira. A cultura brasileira ela não é aquele caso de você ter um dinheiro de reserva, de você economizar, de você fazer poupança, né? O brasileiro não faz poupança, o brasileiro faz conta. Então, ou seja, se a parcela cabe no meu bolso, eu adquiro. É assim que funciona. Eu não sei quantos anos eu vou pagar, mas a parcela cabe no meu bolso, eu vou adquirir. Qualquer coisa eu uso o cartão, qualquer coisa eu entro no cheque especial. Então, assim, a gente não faz cálculo, né? Exatamente pela hiperinflação que a gente teve. Ou seja, eu precisava ir para a rua, o que eu ganhava eu tinha que consumir naquele momento, porque o outro dia eu já não conseguia comprar o tanto que eu ia comprar. Então, como aqui existe essa certa estabilidade, se não comprei hoje, não tem problema, eu compro amanhã. Se eu não vendi hoje, não tem problema, eu vou vender amanhã, sabe? Então, assim, é essa questão da própria conexão, né? A gente tem heranças genéticas, né? Heranças de culturas, que a gente vê os nossos pais. Aí você pode dizer, ah, mas eu era tão criança quando isso aconteceu. Não interessa. Isso vai entrando para dentro da nossa cabeça, isso fica lá armazenado para a gente usar quando a gente precisa. Né? Então, compreender a história de um povo, compreender a cultura de um povo, a gente praticamente consegue pré, vamos dizer assim, prever o comportamento desse povo.
né? E aí eu pego um gancho que os meus alunos mandaram para perguntar para o professor Alexandre sobre essas questões das eras tecnológicas que nós brasileiros, nós até então não éramos perfeitamente digitais. Nós tínhamos já a regulamentação na relação trabalhista do teletrabalho, já muito antes da reforma trabalhista, mas com a reforma trabalhista já regulamentou essa modalidade de trabalho, mas ainda era meio tímido, porque muitos empresários não viam isso com bons olhos. E Aham. aí, no meio do turbilhão da pandemia, tiveram que resgatar. E há um problema grave, porque no Brasil, nós temos uma dimensão grande, estados extremamente pobres que não tem subsídio para que o empregado possa ficar em sua casa, porque não tem nem conexão de internet. Né? A internet já deveria estar generalizada, mas não, no Brasil ainda é uma forma precária. Mas, enfim, aqueles empregadores que conseguiram estabelecer os seus empregados em casa, também houve um problema de ordem psicológica, a gente vê muito forte. Porque, primeiro, a gente tem a premissa da própria magistratura dizendo que o trabalho em casa isola a pessoa, ela fica afastada do seu ambiente de trabalho, e em contrapartida, muitos empregados dizendo que têm uma qualidade de vida melhor, que conseguem ficar com seus familiares, conseguem ter atividade física que não tinham antes. Como é que a neurociência entende esse trabalho home office? Então, já existiram várias discussões em cima disso, tá? Eu já vi várias pessoas dizendo que isso foi muito bom, eu já vi várias pessoas dizendo que isso foi muito ruim, tá? Se a gente for ver pela questão de base comportamental, o nosso cérebro, ele é um cérebro social. O que é um cérebro social? Nós não vivemos sozinhos, tá? O ser humano não consegue viver sozinho. Se colocar a gente numa floresta sozinho, a gente vai morrer inevitavelmente, porque a gente corre menos que um animal, a gente enxerga menos que um animal, a gente não voa, a gente não nada tão rápido, né? Então a gente é fraco em relação a outros animais. Então, assim, a gente perdeu basicamente aquela característica de animal selvagem quando evolui. E a gente só evolui porque a gente conseguiu trabalhar em sociedade. Ou seja, eu conseguia juntar com mais 3 ou 4 pessoas e a gente conseguia caçar um animal maior, porque a gente fazia uma armadilha para esse animal maior. Né? Se eu fosse caçar sozinho, eu não conseguiria. Então, assim, essa socialização ela é importante no sentido de que eu consiga buscar liberdade para contar com outras pessoas em relação ao trabalho que eu estou fazendo. Então, assim, eu preciso da opinião das outras pessoas, eu preciso do reconhecimento das outras pessoas, eu preciso que as pessoas se espelhem no que eu estou fazendo, eu preciso que as pessoas me deem um feedback positivo ou negativo sobre o que eu estou fazendo. É assim que eu me balizo em relação à performance do que eu estou trabalhando, do que eu estou produzindo. Sem esses balizadores, eu não sei se o que eu estou fazendo está certo, está bom, está ruim. Então, o que acontece? Por mais que hoje nós tenhamos a evolução da internet, né, que foi acho que a última grande onda que se teve em relação ao comportamento humano, isso simplesmente facilita a relação. Mas a questão presencial, ela libera hormônios, ela libera neurotransmissores que a internet não libera. Então, por exemplo, por mais que a gente esteja próximo, a gente não vai liberar tanta serotonina, tanta ocitocina, como se a gente estivesse junto e eu pudesse te tocar de alguma forma. Eu pudesse pegar tua mão e te levar até um lugar, eu pudesse olhar nos teus olhos, eu pudesse entender a intensidade da tua voz, eu pudesse ver as microexpressões faciais do que eu estou dizendo, eu pudesse ver essa aproximação de você colaborar comigo, trocar comigo de alguma forma. A gente não consegue isso pela internet. A gente só se enxerga do pescoço para cima. Então, quer dizer, o nosso corpo do pescoço para baixo fala muito também. Fala muito. Então, assim, a gente está sentindo falta de critérios de conexão. Então, isso abala de alguma forma. Porém, é um tipo de evolução que foi inevitável. E eu acho que ela não retorna mais ao que era antigamente. Depois que você percebe que você pode liberar 15 funcionários da sua empresa e alugar uma sala em vez de duas, você não vai querer mais alugar 2 salas para ter pessoas aí, sabe? Então, assim, eu acho que toda crise
ela traz reflexões importantes. A própria higiene, a higiene, ela veio com com a própria gripe espanhola, né? A gripe espanhola trouxe higiene ao mundo. Então, assim, o que as pessoas têm que entender é como vai modificar o ambiente e como nós vamos nos adaptar a esse ambiente. Por isso que ninguém tem planos ainda. Você pergunta assim, como vai ser? Não sei. Né? Como vai ser as viagens daqui para frente? Eu não sei. Pô, será que em setembro, outubro, eu já posso organizar para ir a Portugal? Não sei. Porque assim, a gente não sabe como vai ser se essa vacina não chega. Tem um pessoal que bastante otimista que está dizendo que ela vem em meados de meio de 2021. Né? Então, assim, se vier em meados de meio de 2021, como vão ser as relações trabalhistas? Elas vão ter que começar a ser diferentes, elas vão ter que se adaptar. Uma coisa é certa, o que a gente sabe é certo, nós vamos nos adaptar. A gente sempre nos adapta, em qualquer tipo de ambiente a gente nos adapta. Agora, quais são as regras desse ambiente? Né? Então, assim, o que vai me deixar com mais medo, o que vai me deixar com mais raiva, o que vai me deixar mais angustiado, são o entendimento dessas regras. Quanto mais essas regras estiverem claras para todo mundo, mais fácil vai ser de reintegrar as pessoas. Quanto menos risco eu te proporcionar, mais você vai se entregar a esse negócio normalmente. Então, esse novo normal que chamam, né, que eu não reconheço nada de novo normal, eu acho que vai ser um normal como outro qualquer, mas é a maneira como você vai interagir com as pessoas que respeitam o seu espaço, respeitam esse momento ou não. Eu acho que é assim que vai ser esse próximo ano, você pode dizer assim. A tua ponderação é bem pertinente. Nós tivemos aí uma pessoa que escreveu que conhece uma empresa que teve um ganho econômico com um trabalho home office, um ganho forte econômico. E eu acho que é uma tendência, eu acho não, eu tenho certeza que é uma tendência que não vai voltar ao pensamento antigo. Muitos empregadores já entenderam que o trabalho home office facilita a vida das pessoas, facilita a vida da empresa e principalmente a ordem econômica que muitas vezes fala mais forte. Mas eu até anotei para não esquecer o critério de conexão, que é um ponto que talvez seja pertinente à reflexão dos empresários que realizam um contrato de trabalho home office. Como é que eu vou ter que conexão com o meu empregado se ele está lá na sua casa? A legislação do trabalho ela permite que o home office, o empregado possa ir até a empresa, frequentar algumas reuniões, né? De repente formalizar uma palestra, uma vez ou outra. Então, eu tenho que criar essas conexões, esses links, para que eu não tenha a ausência integral do meu empregado no ambiente de trabalho. E também é uma pergunta dos meus alunos. Como que o empregado ele pode lidar com a ausência repentina do seu ambiente de trabalho, ao ponto de estar em casa naquela bagunça familiar, o filho tendo aula online, a mulher, né? Muitas vezes a gente sabe que mulher quer tudo organizado, hoje em dia os homens também, porque a gente também tem mulheres trabalhando e homens que ficam em casa. Como a neurociência pode ajudar a entender que esse momento é transitório e como facilitar essa compreensão? Então, né, eu acho assim que qualquer tipo de situação você tem que tomar consciência dessa situação, tá? É como você disse, a primeira coisa que a gente faz é negar. Não, isso é passageiro, isso aqui não pode estar acontecendo, ou você culpa as professoras. Ah, a professora agora está de folga e eu que estou aqui ensinando os meus filhos, né? Ah, agora eu não posso mais sair, agora a minha mulher fica mandando eu limpar a casa inteira toda hora. Isso é negação. Isso é você não aceitar o momento que você está vivendo. Porque para todo mundo é difícil. Para criança é difícil. Eu tenho duas crianças em casa que elas não estão indo à escola e elas sentem falta dos amigos. Eventualmente a gente conecta aqui na videoaula, eles enxergam os coleguinhas e eles se divertem com os coleguinhas, mas eles não brincam, né, com esses coleguinhas, eles não jogam bola com esses coleguinhas. Então o que eles fazem? O que a criança está fazendo? Ela rapidamente se adapta. Ela já encontra coisas para fazer. O adulto, o que o adulto faz? Ele nega. Ele vai postergando. Quando é que eu vou demorar o máximo possível para eu me adaptar a isso? Se por acaso você experimenta olhar para o lado
e ver o seu filho, enquanto você trabalha, ver o seu filho do seu lado, vendo televisão ou jogando um videogame, e você pensa, que beleza ele aqui do meu lado. Olha quanta coisa que eu estou passando para ele. Né? Ele pergunta, papai, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando, filho. E olha como o pai é feliz trabalhando. Ou seja, trabalhar é bom, papai. Então quer dizer, eu também quero trabalhar. Eu também quero. Ah, para trabalhar, para ser feliz, você tem que fazer o que gosta, filho. Então você vai ter que estudar. Olha quanto aprendizado que a gente pode passar. Então eu acho que todo momento ruim ele traz benefícios. Mas o nosso cérebro, ele tem a forte tendência a negar as coisas, porque ele dá mais ênfase aos pontos negativos. Por que ele dá mais ênfase a ponto negativo? Porque 200 mil anos atrás, quando ele terminou a sua formação, ele tinha que estar muito atento a pontos positivos, a pontos negativos. Ou seja, vai faltar comida, eu tenho que buscar comida. Pode vir um predador, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo. Eu posso pegar uma doença, posso morrer. Meu filho pode entrar num lago e vir um crocodilo. Então, assim, tudo que é tipo de notícia negativa, eu tinha que estar muito atento. Olha, no vilarejo, a distância de tantos dias alguém invadiu e matou todo mundo. Então a gente tem que estar armado, a gente tem que estar pronto. Então a gente estava em estado de alerta constante. Imagina, eram outros tempos, eram tempos de guerra, eram tempos de fome. Né? Nós passamos praticamente 1,5 milhão de anos com fome. Então, assim, o nosso cérebro ele é muito preparado para esse tipo de ambiente inóspito. E ele é pouco preparado a ambientes de riqueza, de fartura. Né? Nós vivemos hoje numa época de fartura. Nós vivemos hoje numa época de paz. O mundo vive em paz. Ah, mas você diz, mas tem guerra na África, tem guerra no Oriente Médio. Sim, mas pelo que existia há 500 anos atrás, a gente vive num momento de muita paz. Então o nosso cérebro ele não é condicionado a isso. O nosso cérebro ainda está entendendo o que está acontecendo. Então, quando chega um momento de tensão, o meu cérebro ele entra em alerta. Ele resgata aquela origem ao qual ele foi modelado para tomar a frente. Então agora eu sou muito mais cerebral, eu sou muito mais biológico, eu sou muito mais instintivo no meu comportamento que racional. Então a primeira coisa que as pessoas têm que entender é racionalizar o que está acontecendo. E no Brasil a gente tem mais uma intempérie nisso, né? Que falta estudo também, falta conhecimento, falta leitura, falta você apreciar um bom livro em casa, falta você apreciar um bom filho, falta você apreciar a família, né? Então, assim, a gente vê no Brasil muito problema familiar, a gente vê, por exemplo, aqui em Portugal mesmo, índice de violência à mulher mais alto, aumentou também. Então, assim, é o estresse, é o estresse. O que é o estresse? É um desafio que o seu cérebro diz, processa dizendo assim, eu não vou dar conta. Isso gera o que a gente chama de estresse. Tá? O desafio que ele dá conta a gente chama de eustress. Então, quando existe um eustress, é porque eu dou conta desse desafio. Quando eu estresse, é porque eu não estou dando conta desse desafio. Então, nós estamos estressados por quê? Porque a gente acha que não vai dar conta. E a presença no trabalho, a presença física no trabalho, ela tangibiliza que você tem um lugar para trabalhar, que você está sendo produtivo, que você está sendo útil. Isso se dá quando você sai de casa. Porque trabalho, em toda a história da humanidade, foi você sair de casa. Você nunca trabalhou em casa. Em casa é lugar para descansar, né? Entendeu? Então o que acontece? Se você não sai de casa, o cérebro de vocês não entende que isso é trabalho. Então ele te diz, olha, você não está trabalhando, você pode ser demitido, você vai perder o trabalho. E aí o que acontece? Você não paga a escola, você não paga plano de saúde, você não paga o seu aluguel ou a parcela da sua casa. E você não pode não comer. Então, quer dizer, é tudo uma questão de condicionamento, né? Ou o cérebro nos domina e ele dá as ordens, ou a gente processa e dá ordem para o meu cérebro. Né? Aí você vai dizer assim, tá, mas como fazer as pessoas não ficarem angustiadas com isso? Não tem como, é impossível. É impossível, porque a gente está num momento de tensão. Mas essa angústia pode ser pior ou pode ser menos ruim. É que tem pessoas que têm mais tensões. Eu vou citar um Claro. exemplo que eu ouvi essa semana, por exemplo, os profissionais da área da saúde, eles estão fazendo o último encontro do paciente com os seus familiares online. Então, veja, Alexandre, toda a ordem de estresse psicológico Total. que os familiares têm, mas os profissionais que têm que se deparar com situações
tão íntimas e tão tristes. Então, esses profissionais que estão na ativa, na linha de frente, também a ordem psicológica, e eu queria conversar contigo sobre isso, como a neurociência entende esse desencadear de sentimentos que perpassam a minha relação de trabalho com a minha ordem individual de ver alguém falecer e o seu familiar não ter oportunidade de se despedir dele. Tá? Né? Como que, então, os empregadores também podem lidar com essas situações de empregados que trabalham na área da saúde? É o que a gente chama de estado de guerra. Por exemplo, não existe guerra ao qual o soldado de linha de frente volta para casa sem uma sequela psicológica. Né? A gente já sabe disso. Vietnã aconteceu isso, o Golfo aconteceu isso, todas as guerras, as pessoas voltam para casa com sequelas psicológicas, porque elas enxergam coisas que elas que isso não é humano, o que elas enxergam não é humano, né? Então assim, você escolher entre quem vai morrer e quem vai viver, ou então assim, olha, eu vou ter que tirar o equipamento dessa pessoa para colocar na outra porque a outra tem mais chance que essa. Quem sou eu para escolher quem vive e quem morre? Então assim, as pessoas não saem sãs disso. Elas saem, vamos dizer assim, elas saem protegidas disso. Mas é um tipo de memória que não some mais. Então eu sempre reforço que a profissão do psicólogo hoje, ela está muito, muito, muito mais necessária, sabe? Isso até dentro das próprias empresas. Eu monto consultorias aqui que eu chamo de mentorias, que são mentorias que a gente só reúne a equipe para conversar com as pessoas. Não, a gente não fala de meta, a gente não fala de trabalho, a gente não fala. Claro, a gente fala eventualmente de trabalho porque é inevitável, porque são pessoas do mesmo ambiente de trabalho. Mas sim para saber como elas estão lidando, que ideias elas podem tirar disso, o que a gente pode melhorar a partir disso, se a gente reconhece no nosso cliente perfis diferentes que a gente agora pode passar para eles nessa retomada, né? Então é um trabalho muito bacana de alento, sabe? Então assim, o que nos resta fazer nesse momento, empregado, empregador, é dar o alento, né? É o respeito ao tempo de cada um, né? E não é um momento em que você vai ganhar dinheiro agora, não é um momento que você vai superproduzir, porque também ninguém está comprando, sabe? Então, assim, é um momento de retomada de uma guerra. Eu acho que o mundo entrou em guerra e você tem que entender isso dentro da empresa, né? Qual é a capacidade que as pessoas têm de retomar? Então, a gente vai perceber que umas pessoas retomam mais rápido, outras pessoas têm uma retomada mais devagar, outras pessoas precisam de ajuda, né? Então, assim, não tem outra forma de tratar isso que não a conversa, que não a proximidade novamente, a segurança, né? Então eu vejo ótimos gestores que dão toda a segurança para as pessoas, dizem, olha, tá tudo certo, né? Obviamente a gente teve um impacto negativo muito forte, mas eu tenho certeza que todo mundo aí vai buscar isso agora, sabe? A gente vai buscar. Então assim, é um momento de você passar às pessoas o que falta a elas, sabe? Né? E minimizar esse Alexandre, impacto. eu tenho a felicidade de ver empresas que conseguem administrar isso muito bem, né? Adotaram planos de estratégia, Exato. sanitização, enfim. Só que eu acho que eu não sei se a empresa peca, mas ou é o próprio indivíduo que não tem o entendimento, que não consegue se autoconhecer. Eu vou citar um exemplo. Alguns empregados têm receio de dizer que estão infectados por perder o emprego e Normal. não têm a noção do perigo da transmissão para os seus colegas e para as sociedades, porque muitas vezes são atividades essenciais e não têm a responsabilidade. Como é que eu posso linkar a neurociência com essa questão da responsabilidade social, né, dentro de uma organização? Mel, o nosso cérebro, ele só se aproxima de alguém doente de uma maneira extremamente racional, tá? Todo doente, toda a história, animais, humanidade, por exemplo, um gato quando ele fica doente, o que que ele faz? Ele sai do grupo, ele vai morrer lá longe, ele mesmo se afasta desse grupo, para não infectar o grupo.
tá? Nós sentimos cheiro de pessoas doentes. Então, assim, a gente não percebe porque o nosso olfato ele foi minimizado ao longo desses 200 mil anos, a gente acabou não precisando mais dele, mas a gente sente cheiro. Então, assim, você pode não perceber, mas você se incomoda de estar do lado de alguém doente. Você não fica do lado de alguém doente se você corre qualquer risco também de se infectar. Então, assim, uma coisa é o que o nosso cérebro tem e usa para nos proteger. Outra coisa é o que a gente entende desse meio e como a gente percebe esse meio. Então, por exemplo, você me pergunta, você trabalharia do lado de alguém infectado? Sim, mas não gostaria. É inevitável. Ninguém quer, porque você pode ficar doente, entendeu? Quando a AIDS surgiu, também houve a mesma coisa. As pessoas se escondiam que estavam com AIDS, por quê? Porque elas eram demitidas, elas eram segregadas. Até que a manutenção da doença fez com que as pessoas se reintegrassem novamente. Então, assim, é muito difícil essa resposta no sentido de que as pessoas poderiam conviver muito bem com alguém que está doente no ambiente de trabalho. Neurologicamente, não. Tá? O cérebro não aceita esse tipo de coisa, porque ele vai tentar te proteger. Agora, racionalmente, sim. Porque você sabe que você pode se proteger a tal ponto de que médicos, enfermeiros convivem com isso todo dia e não são infectados. Então, ou seja, existe uma forma. Entendeu? Então, assim, ó, essa segmentação, essa segregação ela é inerente ao ser humano, né? Nós fomos modelados e construídos para encontrar defeito nos outros e esses defeitos não serem passados adiante. Então, por exemplo, se você tem qualquer não conformidade, o meu cérebro enxerga você como uma pessoa que tem um defeito e, consequentemente, eu não vou reproduzir com você porque eu não quero passar esse defeito adiante, entendeu? A evolução e a adaptação ela é feita dessa forma. Então, assim, o cérebro em si não aceita. Nós temos que trazer tudo para o âmbito racional. Só que o âmbito racional cansa. Cada vez que eu tenho que usar minha racionalidade, eu fico exausto. Se você está estudando por muito tempo algo difícil, você estuda 2, 3 horas, você fica exausta. Mas você pode passar o dia inteiro andando de bicicleta, correndo, na academia, nadando, você fica cansado, mas não fica exausta. Então, o estresse mental, a exaustão mental, é você conviver numa situação de risco. Então, assim, é inevitável que isso aconteça, né? Agora, dá para adaptar o ambiente, dá para trazer segurança a essas pessoas? Sim, é uma maneira de confortar melhor essas pessoas racionalmente. Mas o cérebro, a nossa biologia, ela não aceita, né? Ela não aceita pessoas doentes, ela não aceita a não conformidade das coisas, né? A gente é muito padronizado. Então, assim, isso tem que ser trazido de uma maneira muito racional. Por isso que eu digo, o trabalho das psicólogas é extremamente importante, o trabalho dos gestores é muito importante, sabe? E aí você vai ter que acelerar essa aproximação, vai ter que acelerar essa aceitação, sabe? Caso isso aconteça, né, em algum Sim. local. Alexandre, a maioria das perguntas que me passaram, eu agora vou entrar num assunto que são os problemas de ordem psicológica, medo, raiva, ansiedade. E aí eu quero fazer um parênteses, porque muitas pessoas aí então estão trabalhando, mas nós temos aquele grupo de risco, que são pessoas idosas, gestantes, doentes crônicos, Sim, que foram brutalmente afastados dos seus ambientes de trabalho e alguns gostaram, outros não. sim. Outros ainda estão na fase da negação. Mas por que que eu não posso? Eu sou idoso, eu quero assumir o risco, eu quero trabalhar. Já vi Uhum, muito, muito disso. E uhum. não entendem, ficam em casa remoendo, com raiva, achando que o empresário está errado, não quer receber, então, os benefícios que na legislação brasileira, também em Portugal, Sim, sim, nós temos aí NPs falando sobre redução de salários, sim, suspensões contratuais, mas sim. os próprios empregados eles não querem se enquadrar nas medidas que os governos ofertam. E aí eu queria que tu explicasse para nós o link da neurociência, principalmente com o medo Uhum. e a raiva e a ansiedade, né? Que é o que a gente vê na maioria das empresas e as sensações que os empregados estão tendo.
Então, o medo é a base de toda perda, tá? Por exemplo, o ciúmes é o medo de você perder alguém a outra pessoa, né? A inveja é o medo que outra pessoa tenha algo mais que você. A baixa autoestima é o medo de se confrontar com o seu comportamento, com as suas competências, por exemplo. Então, assim, o medo ele é inerente a todo tipo de desconforto. A grande maioria dos desconfortos ela vai se dar através do medo, através da tristeza ou através do nojo, tá? Então, o que acontece? Basicamente, tudo vai ser medo. Então, assim, se de alguma forma você acha que está correndo qualquer tipo de risco, você vai ativar o medo no seu cérebro. Você vai ativar a amígdala, que ela vai acender lá no seu cérebro e ela vai dizer, olha, eu estou liberando aqui hormônios para você ficar mais alerta, mais atenta, tá? Aí você olha e diz assim, não, mas peraí, isso é só uma baratinha, isso aqui passa, acabou. Eu peço pro Eric ir lá, mata a barata para mim, que é o homem da casa, eu acho, e ele leva essa barata e põe fora e encerra o assunto. Passou o seu medo, tá? Então, quer dizer, isso não te magoa, não te machuca a ponto de te trazer outros tipos de conflitos de fundo emocional, por exemplo. Agora, se você tem um medo constante de manhã até de noite, você está tomada de adrenalina o dia inteiro, você está tomada de cortisol o dia inteiro. Isso já começa a te trazer outros problemas de fundo emocional, como depressão, angústia e a própria ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a gestão do seu cérebro em cima de elementos de alerta. Tá? A ansiedade ela foi muito boa para a gente, né? E ela ainda é muito boa para a gente. Quando você está ansiosa, é porque você está montando expectativas futuras em relação a um passado que você teve. Ou seja, você sai desse presente e você viaja um certo futuro. Esse certo futuro, se ele te machuca, é porque você está prevendo um futuro ruim. Se ele te acalenta, é porque você está prevendo um futuro bom. Então você tem uma expectativa positiva. Então, assim, por muitos anos, por milhares de anos, a ansiedade nos protegeu. Ou seja, eu aumentava a minha percepção em relação ao ambiente e eu me protegia mais, eu ficava mais alerta a esse ambiente. Consequentemente, eu morria menos, porque eu ficava menos destemido. O que aconteceu foi que essa ansiedade, por ela ser tão boa, ela se manteve, não? Ela foi passando de geração em geração, porque o corpo só fica com aquilo que para ele é bom. Então, assim, a ansiedade é muito boa. Agora, a ansiedade, quando ela te atrapalha, quando ela atrapalha as suas funções cognitivas, quando ela atrapalha a sua movimentação, quando ela atrapalha o seu desempenho, aí ela se torna algo negativo, tá? E a raiva é o resultado deste sofrimento em relação ao momento que você vive. Então, assim, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais ter medo, eu preciso me libertar, eu preciso sair de casa. Mas você não pode, então dá raiva, porque você fica balizada de algum comportamento. Então, ou seja, por mais que você entenda a regra do jogo, você tenta descobrir nessa regra do jogo um viés que você possa tomar a sua liberdade de volta, porque a gente foi tolhido de liberdade. Essa é a relação. Quando a gente olha essas lojas com filas abertas, a gente pensa assim, as pessoas não fazem fila para comprar roupa. Elas estão comprando a liberdade delas novamente. Elas estão podendo sair de novo para a rua. Então, ou seja, quando você é privado da sua liberdade sem motivo, você fica com raiva, né? Então aí a gente tem o medo, a angústia, né? Ou a depressão, ou a ansiedade e a raiva como resultado disso. Então as pessoas ficam mais impacientes, né? Elas suportam menos as coisas. Então, assim, se você está num momento de crise, eu levanto a voz com você, você perde a cabeça comigo, né? Mas eu digo, poxa, mas como a Mel é braba? Não, ela não é braba, ela está num momento tenso. Mel, a gente tem 20 segundos. Só. Eu queria que tu desse um tchauzinho pra gente então e a gente marca outra depois. Então tá, eu quero agradecer todo mundo que acompanhou. Tinha mais perguntas para fazer dos alunos, mas A já gente foi pode muito voltar daqui a pouco. Quer esclarecedor. voltar daqui a pouco? Ah, eu quero. Então tá. Então a gente voltamos. Voltamos aqui para encerrar o nosso assunto, esperando a professora Mel.
Voltamos. Que É bom, que rápido, bom. né? Obrigada. Passa rápido, né? Passa muito Passa rápido. muito rápido. Não, aqui, pai, pum, acabou. Mas assim, Mas o que que vai então, acontecer? Não, o que que eu vou fazer depois? Eu vou juntar esses dois vídeos em um e a gente posta tudo lá. Daí as pessoas fazem o perfeito, acompanhamento todo e a gente consegue seguir o assunto como se nada tivesse acontecido. perfeito. Eu só queria pegar um gancho da tua fala, que é Vamos muito lá. importante, linkando então o comportamento dos empregados, empregadores. Nós temos legislações que favorecem, então, processos emergenciais, como as suspensões, as reduções de salário. Mas Sim, não basta eu impor isso ao empregado, porque existe a legislação favorecendo o processo. O sim, processo tem que ser compreendido. E a sim. compreensão tem que partir da empresa. Né? Porque a empresa, eu vejo que muitas vezes falam, mas nós estamos sendo injustiçados, porque a pandemia não é nossa culpa. Mas cabe também, como uma ordem social, esclarecer ao seu empregado o porquê. E é importante que o empregado tenha noção de que todas essas medidas emergenciais são garantias de renda, mas também são garantias de emprego. E Claro, isso cabe ao empresário explicar. A garantia de emprego favorece o discernimento que ele também tem que ter o princípio da cooperação. claro, Se ele não cooperar, há risco de ele perder o emprego dele. claro, E por claro. isso que aí vem a questão dos comportamentos que tu fala, da neurociência, porque muitas empresas, ela não tem comunicação suficiente para que os seus empregados tenham esse discernimento, né? E tu, na tua expertise, deve saber muito bem que empresas não têm processo de comunicação que facilite o entendimento de toda a corporação, né? Quando a gente pergunta, até nos cursos, seja qual curso que for, qual é o maior problema que você enfrenta na sua empresa? O que que as pessoas dizem? Qual é o primeiro problema que vai se enfrentar na empresa? Comunicação. Comunicação é sempre o pior problema. Por que que é o pior problema? Porque não é porque eu falo que você tem que entender. Então, assim, as pessoas não entendem isso. Não é porque o que eu falo você tem que entender. Não funciona assim. Né? A gente tem diversos tipos de condições para que nós consigamos entender uma certa informação. Então, assim, a gente tem filtros atencionais que vão fazer com que eu bloqueie determinados tipos de mensagens que você está me passando, porque isso não me interessa, porque isso me prejudica, porque eu já tenho uma verdade na minha cabeça. Então, por exemplo, a minha verdade é que o patrão é rico e ele tem que me dar o dinheiro. Essa é uma verdade. Se eu botar isso na minha cabeça, o que você falar para mim eu vou entender que você está me enrolando, que você quer que eu peça demissão, que você não quer pagar meus direitos, que você não quer me dar férias, que você quer aumentar minha carga horária, que você quer me explorar. Tá vendo quantos vieses vêm de uma Sim. crença? Então a primeira coisa que se faz é desconstruir crenças negativas, para que você consiga passar a mensagem. Se você está tomada de adrenalina, se você está com raiva, se você está com impaciente, se você está muito triste, depressiva, você também não vai entender o que eu estou dizendo. Então, assim, é muito difícil, nesse momento, você conseguir passar uma mensagem tão crítica, que é uma mensagem que eu vou ter que, infelizmente, baixar o seu salário, infelizmente, baixar suas horas, infelizmente, te prejudicar de alguma forma, porque existe um elemento social envolvido. Enquanto que a nossa sociedade em si não se protege, né? Porque, assim, a nossa sociedade política, por exemplo, ela é uma sociedade que historicamente não nos protege. Então, assim, por que que eu vou dar se quem tem que dar para mim não me dá? Então a gente acaba não despertando o próprio viés da reciprocidade. O que antigamente era inevitável, ou seja, quando eu caçava, eu te dava um pouco dessa comida, porque quando você caçar, você vai me dar essa comida também, então a gente depende um do outro. Hoje isso se perdeu, né? Hoje não funciona assim, ainda mais de uma sociedade tão diferente, socialmente diferente. Então são realidades muito diferentes. O que para você é uma realidade, lá para a favela, por exemplo, pode ser uma realidade completamente diferente. Eles podem ter expectativas diferentes. Então, assim,
Antes de você passar qualquer tipo de mensagem, eu sempre digo, você tem que trazer a linha do benefício, né? Então, assim, vamos tentar entrar pelo benefício. Assim, ó, o meu cérebro primeiro ele vai ganhar. Como é que ele vai ganhar? Eu tenho que partir do princípio de que o emprego dele está garantido. Ó, o seu emprego está garantido aqui. Se nós fizermos isso, isso, isso. Então, assim, primeiro eu te retribuo, primeiro eu te recompenso, primeiro eu tento tirar o teu medo, tento tirar a tua atenção, e depois eu digo qual o plano para que a gente faça isso dar certo. Né? Então, assim, o que as empresas não entendem, o que os gestores não entendem, é esse viés de mão dupla. Eu estou falando com um humano. Então, assim, eu tenho que primeiro recompensar ele e depois eu tenho que dizer o que a gente ganha junto. Né? Então, assim, eu só consigo ganhar se você consegue ganhar. Então, até pouco tempo atrás, o empreendedor, o dono da empresa, ele era o vilão da história, né? Ele era aquele cara que explorava, ele era aquele cara que te fazia trabalhar, ele era aquele cara capitalista que te pagava um preço e ganhava em cima de você. Essa é a história que é contada, né? Mas em outros países não existe isso. Em outros países esse empreendedor ele é respeitado como o funcionário é respeitado. Porque se não é um empreendedor, não existe funcionário. Se não existe funcionário, não existe empreendedor. Então, assim, todo mundo trabalha junto. Então, assim, agora você escolhe. Se você quer passar essa ideia agora, porque agora você precisa, também é uma situação. Se você passa essa ideia sempre, quando você tiver que passar esse tipo de instrução para o seu colaborador, ele também vai entender de uma forma mais tranquila. Né? O que a gente percebe é que agora chegou a vez do patrão pedir para o funcionário, olha, agora eu preciso de você. Mas espera aí, e sempre que eu precisei de você, onde você estava? Né? Então, assim, uns pagam o preço porque agora que se deram conta que ali existem humanos também. Né? Então, agora existe essa contrapartida. Então, assim, eu posso ter algum sucesso? Sim, mas eu vou ter que recompensar essa pessoa primeiro. Primeiro, eu tenho que baixar a instabilidade emocional dela, fazer com que ela pare e me escute e respeite o que eu tenho para dizer e respeite que o que eu tenho para dizer vai favorecer ela também. Né? Em contrapartida, se ela não aceita, ela está fazendo o quê? Ela está lutando contra a sociedade. Então, por exemplo, tá? Eu estou dentro de um ônibus, esse ônibus quebra, e eu começo a me alterar dentro do ônibus, e todo mundo me olha e diz assim, ó, cara, quebrou o ônibus, espera que outras pessoas, outro ônibus vai vir e vai nos levar. O que vai acontecer comigo? Eu vou parar de reclamar. Porque tá todo mundo me olhando no sentido de que, opa, esse comportamento não condiz. Agora, se o ônibus quebra e o motorista lá da frente começa a bater no painel e dizer, eu avisei que esse ônibus estava ruim, eu avisei que ia quebrar. Quando ele olhar para trás, tá todo mundo quebrando o ônibus. Tá entendendo? Por quê? Porque você não vê benefício, você só vê o mal que aconteceu. Agora, Sim. se quando quebrar o ônibus ele levanta e diz, pessoal, mil desculpas, mas isso acontece. O ônibus quebrou, mas já avisei a garagem, já está vindo aqui, vocês não vão se atrasar. Agora, para que isso aconteça, todo mundo tem que descer aqui em filinha, esperar aqui uns minutinhos e todo mundo já vai retomar. Eu volto com o ônibus para a garagem e está tudo certo. Tá vendo a diferença da falta de controle para o controle? Então, Sim. assim, o que a gente percebe é que tem gestores que não estão prontos para isso. Aí é outra coisa. Então, assim, se eu não estou pronto, eu tenho que aprender ou eu tenho que dar espaço para quem está pronto. Então, eu acho que vai surgir uma era de novos gestores, sabe? Vai surgir uma era de pessoas com mais sensibilidade para tratar esse tipo de assunto e que terão mais sucesso que outras pessoas. Consequentemente, isso reflete em cima do teu trabalho também. Você vai ter mais problemas, ou também vai ter menos problemas, dependendo da condução que isso é dado dentro do próprio negócio. Né? Perfeito. E É. falando em sensibilidade, para a gente fechar a live, dois pontos que eu recebi. Um deles é sobre funcionários que têm TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E a pergunta, quando me veio, ela veio no sentido do receio de fomentar o toque de quem já tinha toque, com a questão da higienização, da sanitização, que não tem como. Só um adendo, Mel. O André agora está dizendo aqui, ó, positividade atrai positividade, negatividade atrai negatividade, não é isso? Gestão emocional e gestão de egos é fundamental. É a inteligência emocional.
Entendeu? Inteligência emocional é você ver quanto um tipo de emoção te afeta de maneira positiva ou te levar para frente. Por exemplo, tem muitas pessoas que se movem por raiva. Não, eu tô com raiva e eu vou me mover. Tem muitas pessoas que se movem por tristeza. Pô, eu ouvi alguém dizer que eu não tenho condição de fazer isso, então eu vou me mover, eu vou ser mais, eu vou provar que ele está errado. E tem muitas pessoas que se abalam. Então, assim, conseguir entender qual é essa relação emocional, tá? E trazer isso de forma inteligente para esse novo negócio que está surgindo, essa nova demanda de gestão, eu acho que esse ponto é o que vai te trazer mais trabalho ou menos trabalho, sabe? Mas desculpa, vamos retomar a tua pergunta. Bom, imagina, foi Uhum. perfeito. Funcionários que têm toque, né? E Sim, aí a pergunta veio com o receio de fomentar o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, em decorrência do excesso de higienização, que obrigatoriamente não tem como os empresários fugirem disso, sim. né? Mas possui colaboradores que já têm pré-existência de situações que eles vão se deparar com maior gravidade. Como é que a neurociência entende a questão do transtorno obsessivo compulsivo? Sabe que isso nem é o pior, né? O pior nem é o toque, porque o toque, ele é aquela condição de você querer a perfeição de tudo, ou seja, tudo tem que estar certinho, tá? Os lápis tem que estar alinhadinho, né? O caderno tem que estar fechadinho, a sua mesa tem que estar organizada. Tem pessoas que têm problemas com doença, então tudo é doente, tudo elas têm que lavar a mão, né? Tudo elas têm que estão infectados, tudo que elas tocam tem problema, tá? Então o que acontece? Esse tipo de pessoas, eles sofrem de um transtorno, eles têm que ser identificados, eles têm que ser tratados de forma diferente. Então assim, são pessoas que têm que ser tratadas, que elas têm uma certa condição de normalidade porque elas estão dentro de um ambiente controlado. Quando esse ambiente foge o controle, elas têm que ser tratadas como exceção. A gente tem muitas empresas que têm pessoas atípicas, por exemplo, trabalham lá. Uma pessoa atípica é uma pessoa que tem um certo que não é normal, o que nós entendemos como normal, ou seja, que tem os reflexos e comportamentos normais. Esse tipo de pessoa é uma pessoa típica, uma pessoa autista é típica, uma pessoa com Down é uma pessoa típica. Então o que acontece? Também tem que se adaptar a esse tipo de pessoa. Quando você contrata uma pessoa autista, quando você contrata uma pessoa com Down, você replaneja todo aquele ambiente de trabalho para que aquela pessoa tenha a produtividade que lhe cabe e não sofra. É isso, você não vai levar uma pessoa com Down para dentro da sua empresa para torturar essa pessoa, para colocar ela em competição com uma pessoa que não tem esse problema, não é verdade? Então, assim, o toque da mesma forma, qualquer tipo de transtorno, ele pode ser mais aflorado nesse momento e ele tem que ser tratado como exceção. Então, as pessoas têm que estar muito mais perceptivas em relação a esse tipo de condição. Mas o pior que eu acho nem é isso. O pior é aquele funcionário que tem grupo de risco na sua casa. Então, o nível de desconforto que ele tem em ter que sair de casa para trabalhar e poder levar algo para dentro da sua casa, sabe? E se esse pai, se essa mãe, se esse avô se infecta e falece, morre, por exemplo, como vai ficar a cabeça dessa pessoa sabendo que ele levou a doença para dentro de casa? Então, assim, não é simplesmente voltar a trabalhar, tá entendendo? Então, assim, voltar a trabalhar é bom para a economia? Sim, mas que condições a gente vai ter que isso aconteça? Quem tem pai em casa, quem mora com avós, quem mora com grupo de risco, como é que vai ser isolado essas pessoas? Vamos colocar todo mundo numa mesma sala? Essa pessoa vai ficar numa sala isolada porque ela tem que ser tratada também de forma diferente, né? Porque ela não pode correr o risco de levar algo para dentro da sua casa que prejudique alguém que ela ama. Então, assim, é muita condição, né? É assim, eu vou dizer, o gestor de hoje que está se formando nessa pandemia, nessa quarentena, ele é um gestor muito especial. Ele é um gestor que vai ter aprendizados que nenhuma escola vai trazer para ele. Ele vai ter, o que a gente chama de humanização é a prática da humanização agora. Sabe, Sim. eu vou ter muito clara essa percepção de condição
humana, física e emocional para conseguir tratar cada pessoa de uma forma diferente, sabe? Então eu acho que esse é o grande aprendizado, talvez, dessa guerra. Então, se toda guerra traz um aprendizado, eu acho essa guerra traz o aprendizado da humanização. E se isso se perpetuar, que eu não tenho certeza se isso vai acontecer, porque talvez isso não seja nem do nosso comportamento, né? Nós somos predadores como qualquer outro animal. Eu não, se isso se perpetuar, ou se essas regras valerem para sempre, eu acho que a gente vai ganhar muito com isso, né? Por outro lado, se passar e voltar tudo ao normal, aquele colaborador que te ajudou, aquele colaborador que aceitou os requisitos, ele vai perder a confiança de qualquer tipo de outra ideia que você possa sugerir a ele no futuro. Isso sendo contributivo para a empresa ou não. Então, sempre que você pedir ajuda dele de novo, se ele quebrar a confiança desse momento, na hora que você precisou dele e ele te deu, você pode perder esse funcionário para sempre também. Né? Então é um momento bem delicado, é um momento de várias hipóteses, várias incógnitas. Né? A vantagem é que isso tudo está na nossa mão. A gente pode fazer isso melhor ou pior. A gente pode ter lugares onde o convívio vai ser muito melhor e a gente pode ter convívio que vai ser muito pior. Né? Com Então, certeza. essa é a vantagem. Essa questão do aprendizado não é clichê e a gente falar, que a gente está ouvindo bastante, que ninguém sairá dessa igual. É, Todo mundo tem um aprendizado. E principalmente todo mundo tem reaprendizado, porque nós é, estamos reaprendendo algo ou lembrando de algumas coisas que deveriam ser praticadas e não eram praticadas, né? Mas agora eu eu vou sei. chegar para a gente fechar a live num ponto em que muitas pessoas sabem, deveriam aprender a praticar, mas não praticam. Há um retrocesso, que é a questão do preconceito. Uhum. Acredito que vai ser fomentado ainda mais, e eu vou exemplificar, que algumas empresas já estão recebendo funcionários que contraíram o Covid. Essas pessoas já se trataram, já estão aptas a retornar ao trabalho e enfrentam um preconceito daquela pessoa que contraiu o Covid por seus colaboradores, seus gestores. E a gente sabe, né? Eu até gostaria que tu falasse um pouquinho de Portugal. Como é que é essa cultura do preconceito para que a gente possa ter a mensurar se realmente é comportamental, o que traz, o que resgata o preconceito agora, principalmente em era de pandemia? O preconceito, na minha visão, eu acho que é o comportamento humano mais burro e ignorante da Terra, sabe? Assim, é a coisa mais infame que pode existir num ser humano é o preconceito, em qualquer tipo, em qualquer instância, sabe? Porque ele não faz o menor sentido. O preconceito não faz o menor sentido. Ninguém ganha mais com preconceito. Quando você tem preconceito sobre alguém, você não ganha mais sobre isso, você não ganha menos sobre isso. Você só se torna inferior, porque você está balizando o comportamento de alguém por um aprendizado que você teve, por uma cultura que você teve que você não conseguiu superar. Ou seja, você não se tornou mais inteligente com um aprendizado negativo. Então, assim, se você tem preconceito contra qualquer tipo de pessoa, é porque em algum momento da sua vida, em alguma história da sua vida, isso chegou até o seu cérebro como um balizador. Ou seja, não se aproxima de tal pessoa porque isso é ruim, ou porque ela é ruim, ou porque não sei. E você cria esse obstáculo. Se você supera esse obstáculo, você se torna inteligente, porque inteligência é você mudar o comportamento com a sua percepção. Então você teve uma aula, você aprendeu algo e mudou o comportamento com essa aula, você se tornou mais inteligente. Você teve uma aula e você não mudou o seu comportamento, você não evoluiu, você não fez nada, você simplesmente perdeu o seu tempo. Então, o preconceito é uma perda de tempo, tá? É você não entender o que está acontecendo. Então, quem não entende o que está acontecendo, ou é porque não explicaram direito para essa pessoa, ou porque ela é limitada. Então, existem pessoas extremamente limitadas pelos seus preconceitos, pela maneira como elas foram educadas. Entende? Então, se o preconceito também é um tipo de educação que se aprende, ao qual você resgata isso para você, e isso faz parte do seu comportamento, ou você absorve isso e diz assim, não, esse tipo de comportamento
não me favorece em nada. Então eu não preciso ter isso. Então, assim, se alguém ficou doente e volta ao ambiente de trabalho e existe ali uma informação dizendo que aquela pessoa absolutamente não gera risco a mais ninguém, o preconceito ele é o não entendimento de uma informação. Então eu digo assim, quem não entende uma informação é limitado, né? Aí extrapola a nossa condição técnica e gerencial sobre pessoas limitadas. A pessoa limitada, ela é o pior tipo de pessoa, porque assim, ela, ela não serve mais para nada, né? Então, assim, se você não entende uma regra e você não cumpre essa regra, você não é socialmente contributivo para aquele local, sabe? Então, assim, a nossa empatia contributiva é eu conseguir perceber em você um sentimento que não te agrada e eu não repetir isso, né? Eu aprender com você, sem que você me diga uma palavra. Isso é inteligência. Então, assim, contra pessoas não inteligentes ou limitadas, a gente não tem muita escapatória, né, meu? A gente vai encontrar gente de tudo, a gente vai encontrar gente de todo tipo. Um cachorro que é treinado para luta, ele não vai ser dócil. O mesmo cachorro, o irmãozinho daquele cachorro, o filhote irmãozinho, que ele é treinado num ambiente de amor, ele é dócil. Então, assim, pessoas da mesma forma, né? Uma pessoa que é limitada porque quer é o pior tipo de pessoa que existe. O preconceito é o pior tipo de limitação que existe. Porque você perde e não se dá conta de que perde. Alexandre, eu poderia linkar o preconceito com a intolerância? Eu O acho que que não. desencadeia a intolerância? Eu acho que não. Eu percebo coisas diferentes, tá? Eu sou intolerante a algumas coisas. Por exemplo, eu não tolero pessoas agressivas do meu lado. Eu não tolero pessoas que maltratam outras pessoas do meu lado. Eu não tolero pessoas que não sabem discutir em alto nível sobre um determinado assunto. Então, várias coisas eu não tolero. A tolerância, ela é muito mais uma opção. O preconceito, ele é aprendido, né? A diferença é que quando você aprende alguma coisa, você tem que desaprender para aprender outra coisa, é muito mais difícil do que você aprender algo novo. Então, eu perceber que eu não tolero alguém é muito mais fácil do que eu perceber que eu sou preconceituoso, eu tenho que desconstruir essa crença e construir uma nova crença. Isso é muito mais complicado. É, nós teríamos É. outra live só sobre essas Ah, situações. certamente, certamente. Mas a gente pode fazer, né? Traz as perguntas, para mim vai ser um prazer. Eu adoro Ah, falar para mim sobre esse também. assunto, principalmente quando a gente consegue encontrar vieses que tragam a solução em outros campos, né? Então, para mim, isso está sendo maravilhoso, porque eu estou vendo assim como o que eu escolhi para fazer é útil para muito mais gente, né? Então, assim, como é importante também, e uma coisa que me deixou muito triste, foi quando eu tentei fazer o doutorado no Brasil, eu tentei para a área da neurociência, a neurociência não trabalhava com marketing. Aí, quando eu fui para o marketing, ninguém trabalhava com neurociência. E aí, eles tinham opções para o meu doutorado. Eu disse, como assim? Vocês estão me dando opções de algo que eu quero estudar para minha realização? Então, assim, como é que vocês não têm outros profissionais? Então, assim, eu vejo que esse tipo de situação ao qual deixar outras ciências fazerem parte da tua vida é algo tão maravilhoso, né? Que assim, como a gente aprende, porque eu, por exemplo, eu não costumo ler sobre direito, porque assim, eu não tenho tempo, eu faço uma coisa, eu faço outra. Então, quando alguém do direito vem falar comigo e me ensina tanta coisa, eu só tenho a agradecer essa pessoa, porque eu estou crescendo tanto nesse momento, porque é uma coisa que eu não teria contato, porque assim, não é meu mundo, eu não tenho livros, não é uma profissão que eu escolhi para mim. Então, assim, quando alguém abre os meus olhos para esse campo, nossa, que gratidão, não é verdade? E tem pessoas que se fecham. Não, eu sei isso, eu não quero mais saber outra coisa, eu não preciso mais saber de outra coisa. Quanto que se perde com isso, né? Eu acho que essa é a grande reflexão que tem que se fazer em qualquer área, né?
É verdade. Eu vou te instigar, então, de repente, a gente lançar um curso de Olha neurodireito aí. aí, Quem sabe olha dá aí, certo, né? olha aí. É, eu já sou fã, estudo já há algum tempo, principalmente contigo, e sou prova de que a minha base mental mudou muito, Que até para a minha bom, questão profissional, que bom. porque muitas vezes o advogado ele é tido como uma pessoa que induz outra, né? E a gente não gosta disso. A gente não induz, a gente tenta esclarecer as bases que nós temos, e isso é o poder de persuasão. E a neurociência me fez a compreensão de que a persuasão ela é muito infinita quando eu sei aplicar os processos de Ah. sentimentos e aliado com tudo que a gente falou hoje do processo cultural. Então, acho que seria aí um curso bem interessante, Não, né? e principalmente porque eu acho que a primazia do advogado ele está em enxergar problemas por perspectivas diferentes. Então, ou seja, se vocês conseguem se movimentar dentro de um evento para enxergar por perspectivas diferentes, para ver qual perspectiva melhor lhe cabe, por que não enxergar as outras ciências também como perspectiva de evolução? Não é? Nada mais justo se vocês são desenvolvidos para isso, para enxergarem perspectivas, abrir então a perspectiva para que a gente consiga enxergar a influência de outros conhecimentos dentro de uma área de competência. Nossa, isso aí é o auge da evolução, né? Com certeza. Professor, eu quero agradecer imensamente de participar desse projeto você está pegando vários profissionais. Legal. Espero ter, então, transmitido algumas bases da relação trabalhista, que, como eu falo, é forte agora em época de pandemia. Sim, Relações trabalhistas também está muito linkada ao trabalho do psicólogo, então a sim, mensagem final que eu deixo é que as empresas, se puderem, a gente sabe que muitas não podem, mas aquelas que puderem buscar um acesso ao psicólogo, que também tem a formação, né, da neurociência para encaixar todas essas bases comportamentais, seria muito interessante. Mas agradecer, muita gratidão imagina, eu que a você. agradeço, meu. Falar contigo é sempre muito bom. A gente já se viu em dois cursos, né? Você já fez dois cursos comigo, né? E a gente sempre aprende bastante um com o outro. Eu que fico muito feliz que tu tenha aceitado o convite de a gente conversar agora e por todas as informações, os aprendizados que você me passa também. Então, sempre que precisar, conta comigo. Vai ser sempre um prazer a gente conversar. Gosto muito de você. Muito E dá um obrigada. beijão naquele garoto lá que é um artista. Ele quer fazer uma Espere. live agora. Olha a Então, bronca que ó, tu me arranjou. Ele quer fazer uma olha live. aí. Como é que eu vou fazer uma Então, live com uma criança de 8 anos? ah, faz, aí ele vai fazer. Tá Ai, ai. bom. Tá bom? Beijão, fica Um bem. abraço para Até todo mais. mundo. Valeu, Tchau, gente. Até tchau. mais. Tchau, tchau.